com a responsabilidade de estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, desde já para esta oportunidade de estar aqui na frente para trazer a palavra do Senhor. Abra a vossa Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Serei bem rápido, bem objetivo. Eu creio que nessa noite o Senhor ele tem uma resposta para mim e para você nessa noite. Talvez o que você deseja ouvir da parte do Senhor hoje, talvez não seja aquilo que você irá ouvir, mas aquilo que o Senhor ele quer falar com você nessa noite e comigo também. Amém? Gênesis, capítulo de número 16, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Amém? Até aqui. Meus queridos irmãos, esta passagem, esta mensagem que acabei de ler, ela é muito conhecida de toda a igreja, ela é muito conhecida de todos nós. Então, o que eu falar aqui sobre esta passagem não é novidade para os irmãos, porque os irmãos já conhecem. E isso é bom. É bom quando a igreja já conhece a passagem bíblica, é bom quando os irmãos conhecem das Escrituras, porque os irmãos vão prestar atenção no decorrer da leitura, no decorrer da pregação. Se o pregador que está trazendo a mensagem, ele está falando algo que não tem nada a ver com o texto. Então, por isso que é muito importante que nós venhamos saber das Escrituras Sagradas. E é por isso também que o nosso pastor, ele convida a igreja a estar nos cultos de ensino. Porque é nos cultos de ensino que nós aprendemos a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra, nós já sabemos do que se trata, nós já sabemos do que vai ser falado. Não sabemos a mensagem, porque a mensagem ela vem diretamente do alto. Mas nós conhecemos o contexto bíblico. E a igreja, nesta noite, está ciente deste contexto bíblico. Os irmãos conhecem muito bem dessa história, de que Abraão e Sara já estavam velhos. Aqui o nome deles ainda era Abrão e Sarai. E eles já estavam velhos. E eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de que eles teriam filhos, de que eles seriam
Abraão seria pai de uma grande nação, de uma multidão. Só que o tempo estava passando. O tempo já estava correndo muito rápido para os dois. E nada estava acontecendo. O tempo passava muito rápido. Cada dia mais eu imagino a ansiedade dos dois. Eu imagino todos os dias dentro da tenda, pensando na promessa, pensando naquilo que o Senhor tinha falado para eles. E eu imagino um olhando para o outro, dizendo, mas meu amor, olha a idade que você já está. E olha a minha situação, eu posso ter filhos. Isso não vai acontecer. O tempo está passando. Cada dia mais você está ficando velho. Cada dia mais a gente está se iludindo. E não vai acontecer. E isso é um perigo tão grande para nós que somos cristãos e temos uma promessa de Deus. Quando nós vemos que o tempo está passando e a promessa não chegou ainda, isso é tão perigoso. Porque a ansiedade começa a bater. A gente quer começar a fazer as coisas acontecer. Só que a gente, muitas das vezes, não conseguimos ficar parados. Nós não conseguimos ficar quietos. Sabe o que é interessante? É que quando o tempo está passando e a gente nota que nada está acontecendo, aquela frase, aquela palavra que a gente diz para Deus, ah, Senhor, eu confio tanto em Ti. Aquela frase já não faz mais tanto sentido como fazia antes. Porque a confiança já não está mais tão grande quanto era antigamente. Por que você está dizendo isso? Porque a gente agora quer começar a caminhar com os nossos próprios passos. A gente agora já não quer mais esperar o tempo. Porque está passando rápido demais e nada está acontecendo. Está passando tudo muito rápido. E a promessa está longe aos nossos olhos. Está tão distante dos nossos olhos. Aí a gente entra dentro do quarto. Eu imagino Sarai, Abrão entrando dentro da tenda e dizendo, vamos conversar aqui com o Senhor, nós dois dentro da tenda. Porque eu já não aguento mais. Cadê se cumprir? Cadê acontecer? Já está passando tanto tempo. Aí eu imagino um olhar para o outro e não ter força de dizer, calma, amor, vai acontecer. Calma, meu filho, calma, minha filha, vai acontecer. Mas está os dois com o mesmo pensamento, é verdade. Está passando rápido demais, não vai acontecer nada. Aí, às vezes, a gente se precipita, aí quer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Aí, quando a gente tenta fazer, não dá certo. Aí, quando não dá certo, a gente faz o quê? Se culpa? A gente culpa a Deus. A gente não chega na frente no espelho e diz assim, tá vendo aí? Falei para você que ia dar errado. Não. A gente vai orar e diz, tá vendo, Senhor? O que é que está acontecendo? Eu imagino o Senhor olhando do alto e dizendo, eu tenho nada a ver com isso. Se você tivesse esperado o momento exato, você veria que a bênção do Senhor, ela nunca será maldição. Ela sempre será bênção e nunca trará dor para nós, mas trará alegria. Você quer que as bênçãos do Senhor cheguem dentro do teu lar? Então espera, não se precipita, não toma decisão precipitada. Se Ele falou que vai chegar, vai sim, vai chegar. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. Não se precipita nessa noite.
Apenas aguarda o momento chegar. Aguarda a hora certa. Porque Deus, ele nunca se atrasa. Já percebeu que o relógio de Deus, ele nunca atrasa, é sempre no momento exato, na hora certa, no momento certo. Ele nunca chega na hora errada, é sempre na hora certa. Lembra de Lázaro quando morreu? O povo achou que Jesus tinha chegado atrasado. Aí eu imagino ele chegando no meio do povo e dizendo: vocês acham que eu cheguei tarde? Cheguei não, eu cheguei foi no momento certo, remove a pedra, porque ele vai sair. Sai, Lázaro, vem para fora. Ele nunca chega na hora errada, é sempre na hora certa. E você acha que ele vai chegar em que momento na tua vida? Aleluia. Às vezes é tão difícil para a gente acreditar que vai chegar no momento certo, que a gente tenta fazer de um lado, tenta fazer do outro. Aí a gente corre, tenta procurar alguém para ajudar, procura recurso de um lado, procura recurso do outro lado. Aí Deus está só do trono sentado, olhando e dizendo: quando você se aquietar, eu levanto para agir. Quando você se aquietar, se assentar e confiar em mim, aí eu levanto e mostro que eu chego na hora certa, que eu chego no momento certo, que eu faço na hora exata. Apenas acalma, quieta e espera e confia no Senhor, não se precipita. Oh, glória. Se precipitar em todos os momentos. Não é só na ação, é se precipitar no falar também. Porque quantos de nós nos precipitamos no que falamos? Tiago falou assim, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Quando ele fala tardio para falar, eu imagino ele dizendo assim, não se precipite na hora de falar. Ele está dizendo, você fique pronto, escute, mas na hora de falar não se precipite. Porque na hora que a gente se precipita em falar, a gente magoa alguém. A gente entristece alguém. Às vezes é uma palavra que não tem nem como voltar mais. Aí a gente entristeceu alguém porque a gente se precipitou na hora de falar. A gente se precipitou na hora de assinar um documento. Não pediu a direção do Altíssimo, aí está lá o documento bonitinho, aí fulano chega lá e faz só assinar aqui. Aí a gente olha e fala, oxe, é de Deus. Aí vai lá e assina. Se precipitou em assinar o documento. Aí Deus do céu dizendo, não era meu. Você se precipitou. E a gente se precipita em muitas coisas. Sabe o que é interessante? É que Sarai, ela falou assim para Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, porque a promessa não chegou, ela colocou a culpa em Deus. Ela estava dizendo assim, já que o Senhor até agora não fez nada, eu tenho uma ideia. Já que passou, Abraão, tanto tempo, e a gente está aqui esperando, a gente está envelhecendo, está esperando, não está acontecendo nada, eu tenho uma ideia, Abraão. Aí Abraão não estava ligado. Eu tenho uma serva egípcia aí. Você deita com ela e a gente tem um menino. Aí a gente vai formar uma família. Aí Abraão, oxe, é pra já, vamos. Chegou a serva, Abraão deitou-se. Aí depois que o ato foi consumado, depois que a serva descobriu que estava grávida, aí chega a consequência da precipitação. Começa a contenda dentro da casa.
Estava tudo tão bem. Estava tão bem até esperar o momento de Deus chegar. Mas a ansiedade, o desespero tomou conta do coração que se precipitou. Aí quando se precipitou, aí começou o desespero, a tormenta dentro de casa. Aí agora a serva está achando que é dona. Aí a serva agora está achando que é senhora. Aí começa a desprezar a senhora. Aí agora, onde tinha paz, agora não tem mais paz. Aí começa a tormenta. Aí imagina agora Sarai colocando a mão na cabeça e dizendo: o que eu fiz? A palavra de Deus para mim e para você hoje é: não se precipite. Eu não sei qual é a decisão que você está querendo tomar, mas não se precipite. Eu não sei o que é que você está querendo falar para alguém, mas Deus está dizendo: não se precipite. Às vezes dá vontade de falar tanta coisa, mas engole essas palavras que veio na tua mente. Mas não se precipite. Confia em Deus, deixa Deus fazer por você. Deixa Deus agir por você. Não se precipita, Sara. Abraão, não se precipita. Deus, Ele vai fazer por você. Não se precipita nesta noite. Oh, glória. A palavra para mim e para você hoje é: não se precipite. Já está tudo pronto, vamos fazer amanhã. Aí Deus está dizendo: calma, não se precipite. Já está tudo arrumado, vamos nos mudar amanhã. Calma, quem mandou? Vamos sair, vamos nos mudar amanhã. Calma, quem mandou sair? Não se precipite. Não se precipite. Espera a ordem do céu, não se precipite. Espera a ordem vindo do céu, não faça nada sem a direção, não se precipite. Calma, calma, espera, entenda uma coisa: nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle das suas mãos. Então não se precipite nesta noite. A calma vai fazer, oh glória. Aleluia. Acalma. A ansiedade, ela chega. Às vezes a situação ela está tão complicada que a gente quer tentar resolver e dar um jeito. Às vezes está apertado de um lado, está apertado do outro. Aí aparece uma solução na nossa frente. Aí a gente fala: oxe, é essa aqui. E a gente não entende que é Deus provando a gente. A gente não entende que é Deus colocando a gente naquela situação. Só que nessa noite, acalma teu coração. Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, a tua mente. Pede a Deus uma direção nesta noite. Fala para Ele ao chegar em casa e diz: Deus, me dá uma direção, porque eu não quero me precipitar, Senhor. Me dá uma direção, porque eu não quero fazer nada sem que o Senhor esteja. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Quando Deus disse, o Senhor disse assim: olha, Moisés, eu não vou mais não. Vocês vão sozinhos, guia o povo. Aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Moisés estava dizendo: eu não vou tomar nenhuma decisão e dar nenhum passo sequer se o Senhor não for comigo. E nessa noite o Senhor está querendo apenas que nós diga para Ele: Senhor, me dá uma direção. Dá uma direção ao meu coração, Senhor, porque eu preciso tomar alguma decisão. Eu não posso tomar sem uma direção Tua. Eu preciso tomar uma decisão, Senhor. Eu não posso me precipitar, porque se eu me precipitar, eu posso magoar alguém.
Se eu me precipitar, eu posso ofender alguém. Se eu me precipitar, eu posso trazer algum mal dentro da minha família. Se eu me precipitar, eu posso trazer algum mal para dentro da minha casa, para dentro da minha parentela, e eu não quero me precipitar. Então ora a Deus e pede a Ele, Senhor, dai-me uma direção, e Ele te dará uma direção, e você fará o que é certo nesta noite. Oh, glória! Eu já tomei decisões precipitadas. Já tomei. E por achar que Deus estava naquele negócio lá, tomei a decisão precipitada. E por tomar decisão precipitada, sem pedir a direção de Deus. Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente até pede a direção dele. Exatamente. A gente até pede a direção, mas não espera ele responder. É. Aí a gente, depois que faz, aí dá errado e fala, mas Senhor, eu pedi a direção. Aí eu imagino dizer, mas você esperou eu responder? Você não esperou. Você não esperou eu dizer se era sim ou se era não. Você não esperou eu dizer se eu estava no negócio ou se eu não estava. Você não esperou, você estava tão ansioso para querer fazer, que apenas pediu a minha direção e já foi fazendo. Espera ele responder, para depois você não querer culpar o Senhor. O Senhor não tem culpa das nossas decisões precipitadas. Não tem. Ele não se responsabiliza pelas nossas decisões precipitadas. Quer fazer, meu filho? Faça. Mas se responsabilize pelos atos depois. Quer fazer? Quer assinar o documentozinho lá? Assine. Mas se responsabiliza depois. Porque enquanto Deus não disser sim ou não, espera. Sarai aqui e Abraão, eles não foram consultar a Deus. Eles não foram perguntar assim, o senhor está nesse negócio aqui? Abraão, que era o sacerdote do lar, não foi consultar a Deus. Não, peraí, meu filho, calma, peraí, esse negócio aí, a gente tem uma promessa. Eu sei que se ele prometeu, ele vai cumprir, peraí. Você está querendo fazer algo que não é certo, não. Deixa eu consultar primeiro a Deus. Ele não foi consultar. Se ele tivesse consultado, talvez Deus até demorasse também para responder. Demorasse até mais tempo do que a promessa já estava demorando já. Só que quando a ansiedade bate no nosso coração, a gente não quer esperar, não. Eu lembro que teve uma época em Pernambuco que eu queria tanto namorar uma moça lá, que eu fiz isso aqui. Eu orei e falei, Senhor, confirma aí. Aí eu orei e disse, Senhor, confirma. Aí no outro dia eu já estava pedindo a minha em namoro. Orei de noite, no outro dia, estava eu conversando com a líder da mocidade. Vai ter culto hoje, né? Eu vou comprar uma flor. Aí eu chego na igreja, vou cantar um hino e vou pedir ela namoro, tá? Mas você orou, meu filho? Eu orei. E aí, Deus confirmou? Eu vou pedir. Aí ela foi, tá bom que seja feita a vontade de Deus, né? É. Aí eu fui. É interessante que Deus, ele prova a gente demais, né? Aí quando eu tô namorando, aí Deus fala comigo e diz, eu não tô nesse negócio, não. Não deveria ter esperado. Acho que a dor seria menor se eu tivesse esperado. Porque agora eu já estou num relacionamento, já criei um vínculo maior. Aí agora Deus chega e diz assim, eu não estou nisso aí não, sai. E agora para sair? E agora para chegar e dizer, olha, eu tenho que parar com isso aqui, porque Deus falou que ele não está no negócio. E agora?
Obedecer a voz de Deus ou permanecer no negócio que ele não está? E eu insisti, viu, irmão? Passei 1 ano e 8 meses insistindo ainda. Eu ia para o trabalho e o Espírito Santo falando comigo, acaba, acaba. Eu trabalhava no setor sozinho, aí eu ficava, aí a lágrima desceu, mas Senhor, é tão bom. É tão bom, Senhor. E o Senhor, mas não é isso que eu tenho para você não, meu filho. Não é isso. Então nessa noite entenda. Entenda que quando Deus ele faz uma promessa para nós, precisamos esperar e não se precipitar. Porque quando nós nos precipitamos, quebramos a cara. Aí depois nós vem todo quebrado, igual um caco se arrastando aos pés do Senhor. Chorando e dizendo, me perdoa, Senhor. Eu deveria ter ouvido a tua voz. Infeliz, então escuta agora. Porque ele está falando comigo e com você hoje. Talvez essa palavra para mim hoje não se encaixe, mas para amanhã eu posso querer fazer alguma coisa. E eu olhar e dizer, opa, isso aqui é uma precipitação, posso fazer não. Então que nessa noite Deus ele venha nos ajudar a não agir como Sarai e Abrão, para depois a gente não estar sofrendo. Sabe o que é interessante? É que quando a gente se precipita, a consequência ela dura até depois que morre. Como assim? Está aqui o exemplo. Abraão e Sarai, Isaac e Ismael, até hoje há conflito. Até hoje há conflito. Israel e Egito, conflito. Disputa de território, até hoje. Algo que aconteceu lá atrás. As consequências ainda estão hoje. Que nós venhamos pensar bem antes de agir. Que nós venhamos pensar muito bem e orar bastante. Eu preciso orar muito. E pedir ao Senhor, Senhor, dai-me uma direção. Me conduza a tomar as decisões corretas. Para que eu não venha sofrer mais tarde. Para que eu não venha sofrer depois. E eu creio que nessa noite o Senhor está dando direção para alguém aqui hoje. Eu não sei para quem, nem me interessa saber. Mas talvez você venha durante essa semana precisando tomar uma decisão. E Deus está dizendo para alguém, não se precipite. Você sabe que o Senhor está falando com você nessa noite, Ele está dizendo, não se precipite. Ouve a voz do Senhor, porque o que Ele determina para a nossa vida é melhor. Todas as decisões que o Senhor Ele toma na nossa vida nunca é para o nosso mal. Nunca será para o nosso mal. Porque Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe que lá na frente, a gente depois vai pagar um preço tão grande, tão grande, tão grande, que depois a gente vai olhar e vai dizer, rapaz, lá atrás eu poderia não ter tomado essa decisão. Lá atrás, se eu tivesse ouvido a voz do Espírito falar comigo, hoje eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. Então nessa noite dá ouvido à voz do Espírito. Não faz aquilo que você estava querendo fazer, pede a direção dele. Não usa as palavras que você quer usar, pede a direção dele. E o Espírito de Deus irá te conduzir a fazer a coisa certa, a usar as palavras corretas, a tomar a decisão certa, na hora certa e no momento certo.
porque o Senhor ele sempre estará comigo e estará com você. Amém, meus queridos? Fica com esta palavra no teu coração nessa noite. Confia em Deus e creia